Fala galera que acompanha nossas entrevistas pelo Facebook. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Fique com a gente, fique ligado. Tchau, obrigado. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que pega no pé de alguém, deixa alguém mais contente, deixa a gente muito irritada, mas nós vamos falar sobre o assunto porque aqui o negócio é atrapalhado e a gente gosta dos assuntos cada vez mais que mexem com a sociedade, que esse é um assunto que mexe com a sociedade. Roda a vinheta. O assunto de hoje é feminismo, um assunto que mexe com ânimos, acirra discussões e para falar disso vamos receber a Vitória. Vitória, obrigado pela sua participação no programa Tá Pego. Obrigada eu pelo convite. Vitória, nós vamos discutir um tema que é muito polêmico. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Você é uma pessoa que a gente já discute muito isso no busão, né, Vitória? Demais. Sobrou um tempinho, a gente fala sobre isso. Sim. Você é uma pessoa engajada na questão do feminismo. Vitória, qual que é a grande diferença? Porque a gente tem vários tipos de feminismo. Tem. Como que a gente pode elencar esses feminismos? Eu acho assim, tem feminismo, a gente meio que encara como se fosse uma árvore. O movimento feminista é uma árvore. E ele tem todos os seus galhos, suas ramificações. Então a gente tem vários tipos. Tem o feminismo liberal, tem o feminismo radical, tem o feminismo negro, que é muito importante isso também. Feminismo liberal, ele é meio que o mais conhecido. É o feminismo da Emma Watson, por exemplo. Geralmente a gente chama de feminismo branco, porque elas lutam pela igualdade entre homens e mulheres, que é a igualdade social, política e econômica. É o que o feminismo liberal mais preza. Feminismo radical não é radical do tipo extremista. É radical do tipo, a gente meio que encontrou a raiz do problema. A gente enxerga de onde de onde surgiu o problema. E elas veem que o problema vem da diferença de gênero. O feminismo radical, ele vai enxergar que você definir homem e mulher já é um tipo de opressão. Porque aí a mulher é a oprimida e o homem é o opressor. Isso desde brinquedo que a criança recebe, porque tipo, eu tenho uma irmã pequena e eu sei que não foi a intenção das pessoas que deram o presente pra ela, e tanto que é uma coisa que ela pediu mesmo. Foi tipo, era o que ela queria ganhar. Mas no aniversário dela desse ano, ela ganhou uma tábua de passar roupa, uma boneca e um monte de panelinhas. Então, tipo, quando eu vi aquela cena, foi isso que me bateu. Tipo, olha, é isso que o feminismo radical, ele fala. Por que que uma menina tem que ganhar panelinha? Por que que a menina tem que aprender a ser dona de casa? Enquanto o menino vai ganhar caminhãozinho, vai ganhar aqueles Lego, que vai, tipo... Lego é muito importante para o desenvolvimento da criança. E por que que uma menina não pode brincar de Lego? Por que que Lego é uma coisa de menino? Entendeu? Desde sempre o menino é influenciado a ser inteligente, a ser... Campeão. Eu vi um comercial no México, que do Dia das Crianças no México. Uhum. Deu presente lá com C. Aí o do menino estava com C de campeão e o da menina estava com C de cozinheira. Então essas diferenças acontecem em todo mundo. Muito. E é isso que a gente tenta apaziguar. Feminismo negro também, que é outro movimento, que é bem importante diferenciar um do outro. A gente falava sobre isso no ônibus, né? Falou sobre isso, porque, tipo, a gente acha que feminismo é uma coisa só, mas não é. Porque mulher negra, ela nasce com duas coisas, ela nasce mulher e ela nasce negra. Porque tem muita gente que acha que não, mas a gente vive no Brasil e o Brasil é um país com um índice de racismo muito grande. Apesar de ter gente que acha que não existe racismo no Brasil. Apesar de pessoas acharem que não existe racismo, que racismo é uma invenção, que é mimimi. Então a mulher negra, ela tem mais barreiras a enfrentar do que a mulher branca. Por isso que o feminismo negro não está junto com o feminismo branco. Por isso que a mulher negra, ela luta por coisas diferentes do que a mulher branca. Porque a mulher branca, ela luta para se igualar ao homem branco. A mulher negra ainda está lutando para se igualar à mulher branca. Aí depois se igualar ao homem branco.
a luta dela é bem maior. Vicky, assim, essa questão toda do feminismo, ela levanta, as pessoas vão discutir isso e acabam geralmente brigando por não saber escutar e por não saber entender. Qual que assim, na sua opinião, por que tem essa não dizer rixa, mas esse bloqueio de algumas pessoas em compreender o feminismo? Eu acho que o problema já começa na palavra. As pessoas ouvem feminismo e falam, não, obrigada, não quero saber. E, tipo, não procura saber sobre o que se trata, entendeu? A pessoa fala feminista, aquela mulher lá que anda pelada na rua, aquela mulher que odeia homem, entendeu? Aquela mulher que não se depila, que não quer ter filhos, que não quer cuidar da casa. Não é assim. Feminismo se trata primordialmente, além da igualdade de gênero, sobre querer, sobre escolhas, sobre a mulher poder fazer suas escolhas. Do tipo, pelos, depilar. Eu não quero depilar, então você não pode, então você pode não querer depilar. Mas a sociedade te obrigou a ser aquela mulher padrão, que tem que fazer tudo para se igualar ao padrão. Falando em padrão, como que o padrão estético brasileiro, vamos colocar o estético brasileiro, não, o estético do mundo contribui negativamente para o feminismo? Então, porque a gente não quer ser vista como objeto. Primordialmente, não quer ser vista como objeto. Mulher não é só um pedaço de carne, entendeu? Quando você vai elogiar uma mulher, você não fala que ela é inteligente, você fala que ela é bonita. Ou gostosa. Ou gostosa, pior ainda, né? Ou gostosa. Então, eu acho que o padrão ele só existe para fazer as pessoas se sentirem mal com elas mesmas. Porque nem as mulheres que estão na revista sendo o padrão, elas não são daquele jeito. O Photoshop ajuda muito, exatamente. Né? Então, como que você quer que eu, uma mera mortal, seja como aquela mulher da capa da revista que nem ela é assim? Muitas discussões, quando assim, a gente não consegue conversar num nível legal, a gente consegue bater um papo legal, apesar de pensamentos diferentes dentro da nossa discussão. Como que a mulher, assim, como que o movimento feminista reage quando a pessoa fala o homem opressor? Que tem muito isso, né? O homem, as feministas acham que o homem é o opressor e elas são oprimidas. Como que fica essa situação? Eu acho que, na maioria das vezes, o homem ele é tão vítima quanto a gente. Não é que o homem seja opressor. A sociedade faz com que o homem seja opressor. Então, tipo, o machismo é uma coisa que tá enraizada. Até em mulheres. É uma coisa que tá enraizada. Então, você, por exemplo, pode ter uma atitude machista... Sem ver. Sem ver. Você vai pensar, eu tô fazendo isso, mas todo mundo faz isso. É normal, é comum. É aí que nasce a cultura do estupro. Entendeu? Porque, que nem quando uma mulher é estuprada, muitas vezes você pergunta, mas a culpa onde do short. que ela tava? A culpa do que short. roupa que ela tava usando? Entendeu? Tem uma imagem que eu acho que é muito didática, que é uma moça com uma burca, que você mal vê o olho dela, e tem dois caras numa moto, tipo, olhando pra ela como se fosse um pedaço de bife. Então, é meio que te dá a entender que a culpa não é da vítima, entendeu? E a cultura faz com que a gente sempre pergunte, mas onde ela estava? Ela estava sozinha? O que ela estava fazendo? Ninguém faz a pergunta sobre o estuprador. Ninguém quer saber por que ele fez isso, entendeu? Ou ninguém se preocupa em parar isso. Que nem o nosso candidato. Ele diz que ele quer acabar com o estupro com a castração química. Mas, gente, castração química é uma coisa que, tipo, você tapa o sol com a peneira, porque... Vicky, nós vamos para um pequeno intervalo, já volto com esse assunto que vai dar muito para render. A gente volta já. Fala galera que acompanha nossas entrevistas pelo Facebook. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Fique com a gente, fique ligado. Tchau, obrigado. Estamos de volta com esse assunto que vai dar muito o que falar. Vicky, a gente falando sobre castração química. Aí o tal candidato disse que as próprias deputadas não quiseram a castração química. É claro que elas não quiseram a castração química. Por quê?
Castração química, você vai tapar o sol com a peneira. Porque você vai fazer a castração primeiramente depois que o estupro já foi cometido. Então, isso não vai diminuir os índices de estupro. E a castração química, não sei se eu entendi bem, mas pelo que eu entendi, é tipo, o cara foi lá, cometeu estupro, foi preso. Eles vão oferecer pro cara, se você quiser a castração, a gente vai diminuir sua pena. Ah, vai ser assim? É assim que funciona, porque pelo que eu vi um vídeo dele explicando, eu acho que é assim que funciona. Então me diz como que isso vai diminuir os estupros? Não, em vez de, tipo, ensinar as crianças desde pequena que não pode fazer isso, fazer programas e parar de incentivar mulher seminua na televisão, se fazendo de burra e mostrar que, ó, isso daqui que é uma mulher, tá? Você pode fazer o que você quiser com ela, entendeu? É muito mais embaixo do que só ir lá e fazer a castração. O negócio, assim, eu acredito que todos os problemas do Brasil estão na educação muito ruim desde o início. Até então não ia falar isso, mas esse mesmo candidato propôs educação fundamental à distância. Mas é um assunto que a gente não vai entrar. Vamos pular. Já que a gente essa questão de candidatos, essas coisas, quem pra você, dos candidatos que falaram, eles não falam muito sobre isso, né? Eles estão dando uma corrida do assunto, eles não falam muito sobre isso. Mas quem pra você acenou mais em relação às mulheres? É que nem a gente conversa bastante. Até você me apresentou a Manuela, ela não vai ser mais candidata, mas ela falava muito sobre a questão do feminismo, mas uma coisa que me incomodava nela é que ela falava muito sobre feminismo e ela não falava sobre a Marina, por exemplo, porque é uma coisa muito importante como feminista ela destacar que dentre elas ali só temos 2 mulheres, entendeu? Então é uma coisa importante que ela deixou de ressaltar, mas era muito boa algumas ideias dela. Eu acho que o Boulos, ele fala bastante sobre a questão do feminismo também, ele tem falado um pouco sobre aborto também, essas coisas. Eu acho que ele é muito extremista, mas ele fala bastante sobre o que é necessário falar. Mas tem também esse lado extremo. Sim. Que é a mulher que não quer nada assim em relação a homem, nada. Eu acho que isso daí a gente... porque tem muita gente que acha que feminismo é o contrário de machismo, mas o contrário de machismo é femismo. E então essas pessoas acham que, tipo, mulher tem que ser superior ao homem. E não é isso que a gente acredita. A gente acredita que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades. E é isso. Diferença de salário. Mesma capacitação. Mesma capacitação. Há controvérsias. Não, sim, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Mesma capacitação. Não, capacitação que eu digo educacional. Sim. São formados em, vamos colocar, direito, tem a mesma pós-graduação, tudo mesmo. Tudo mesmo. O homem ganha 10 vezes, assim, ganha 2 vezes mais. Tem uns dados, eu acho que é do IBGE, não tenho certeza, mas acho que é. Que fala que as mulheres, elas entram mais no ensino superior. É do IBGE mesmo. Elas abandonam menos e elas concluem mais do que os homens. E no mercado de trabalho, as mulheres ganham menos do que os homens. Então, tipo, tecnicamente, as mulheres estão mais capacitadas, mas elas ganham menos. Por que isso? Só por causa do gênero? Pior ainda quando você pega a mulher negra. Porque aí... tem 3 na frente dela. Tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e depois a mulher negra. Então, por que a gente ganha menos tendo a mesma capacidade? Entendeu? É uma coisa que deve ser debatida assim. A Marina fala muito sobre isso. Abrir plebiscitos e falar sobre. Eu acredito assim, eu acho que quem tem que decidir algumas questões é o povo mesmo. Eu sempre acreditei muito nisso. É igual a Marina propôs o plebiscito para falar sobre a discriminação das drogas, do aborto. São assuntos que tocam a sociedade muito fundo, porque tem quem defende, quem é contra, aquela coisa toda. E eu acho que quem tem que decidir realmente é o povo. Ah, mas votaram em mim para mim decidir. Não. Votaram em você para representar. Não para decidir. Eu acho que falta um pouquinho disso. Ouvi dias atrás
um certo candidato dizer que a mulher tem que ganhar menos porque ela engravida. Você acha isso justo? Não. Ué. Então, por que que a mulher tem que ganhar menos só porque ela engravida? É tipo como se engravidar fosse uma escolha. Fica estranho, não fica? Entendeu? Como se, eu não vou engravidar então pra eu ganhar mesmo Normal. que o meu marido, por exemplo. Vamos colocar um pouco mais de pimenta no negócio. Fique, a questão de atitudes machistas. Mesmo que a gente falou agora há pouco, a gente fala sem perceber, a gente foi machista. Isso é cultural, você acabou de falar agora há pouco, é cultural. Educação é o caminho? Com certeza. Como que você vai criar um menino no mundo? Você tem que ensinar pra ele o que é certo e o que é errado. Que nem o negócio do elogio. Mas eu tava só elogiando ela. Mas onde você tava? Entendeu? Se é um professor, por exemplo, falando, a menina tem uma dúvida na sala de aula, o professor vai falar, ela tem uma dúvida, vamos ouvir essa moça bonita aí, o que ela tem pra falar, entendeu? Não é elogio, o lugar não é adequado, você não tem que falar que ela é bonita. Então eu acho que as pessoas confundem muito. Eles têm também muita liberdade de fazer o que eles quiserem. E por isso que eu acho que todo mundo fala que é mimimi, que agora o mundo tá muito chato. Mas, assim, para as mulheres o mundo tá chato faz tempo, entendeu? Agora que a gente tá entendendo o que não pode fazer, aí esses caras ficam tipo, não, por que você está fazendo isso? Porque não pode fazer isso, gente. Somos humanas, que nem vocês, e porque vocês podem fazer o que quiser com a gente. Não é assim que funciona. As redes sociais potencializaram muito tudo, né? Hoje qualquer idiota mesmo, né? Vou falar a palavra, qualquer idiota vai na rede social, ou qualquer, isso não tem gênero, tá? Pode ser homem ou mulher, qualquer idiota vai lá e fala o que quiser na internet, depois bloqueia comentário, bloqueia qualquer coisa, não quer saber da bronca que ele colocou. E isso potencializa muito, né? Tanto o machismo, como atitudes machistas, e potencializou ódio também... em geral. E potencializou também as pessoas a falarem o que... Assim, a se defender mais também, né? Porque antigamente você falava qualquer coisa, a pessoa tinha que ficar quieta. Hoje acontece alguma coisa... Tava assistindo ontem, não costumo assistir muito alguns programas de policialísticos, né? Mas estava vendo alguma coisa na internet ontem, e o cara colocou o órgão pra fora, e no ônibus, isso. Colocou o órgão pra fora e começou a esfregar na mulher. Isso acontece mais do que a gente imagina. Aí o que a mulher fez? A mulher foi lá e bateu no cara, só que tinha um monte de homem em volta. Aí os caras lá ainda conseguiu três marmanjos, conseguiu deixar o cara escapar. Porque, querendo ou não, o homem tem essa coisa de parceria. Muito mais do que a mulher. Por quê? Porque desde pequena você é incentivada a ser rival da outra mulher, não a ser amiga. Os caras não, tem esse negócio de broderagem, tipo... Não sei se cabe como exemplo, mas eu vou dar mesmo assim. Tem uma série que eu assisto, chama 30 Reasons Why. E tem um cara que namora uma garota. E o amigo desse cara estupra a namorada do cara. O amigo do namorado estupra a namorada dele. Meu Deus. E ele meio que é conivente com isso, porque ele tá vendo o que tá acontecendo, mas ele não impede. Por quê? Porque é amigo dele desde, muito tempo. Mas até que ponto a sua amizade vale pra você encobrir uma coisa dessas? Entendeu? Eu não sou um cara muito que assiste séries, aquela coisa, vou assistir séries, mas eu assisto uma série que fala muito sobre a questão do estupro, fala muito sobre estupro, que é Lei e Ordem SVU. É uma série que fala muito sobre isso, que protege vítimas especiais, no caso aí tem mulher estuprada, criança estuprada. Então fala muito sobre isso. É uma série que deveria passar na TV aberta, eu acredito. Apesar dela ser uma série um pouco pesada, porque ela fala de sexo, fala de drogas, sim, mas ela devia passar. Porque a mulher que é protagonista da série, o nome dela é difícil, eu não vou conseguir lembrar agora. Mas ela tem uma fundação nos Estados Unidos e ela fala muito sobre isso. A culpa não é da mulher. Informação. Isso, falta informação. É por isso que eu acho que a educação tem que mudar. Até que você não mexer na base da educação, tem que mexer na base da educação. Se não mexer na base, não vai. Não adianta você vir de cima para... Você constrói casa do telhado para o alicerce? Não. Então você tem que vir da base para cima. Então tá na hora das nossas autoridades. E não tô falando desse nível nacional, não. Tô falando desse nível municipal mesmo, que aqui que tá perto da gente. Eu trabalhei em escola muito tempo. Não vou falar quantos anos não, que vai deixar muito velho. Mas eu trabalhei em escola há muito tempo e eu vi muita coisa em escola. Eu assisti muita coisa. E falta orientação. Eu acho que tá na hora da família. A família tem que orientar
E a escola tem que começar a assumir... Eu não acredito que a escola tem que assumir o papel de educação. Não, não é isso. Educação vem do berço, vem de casa. A escola vai informar, tem que ter informação. Só que está na hora de quebrar alguns tabus e começar a colocar o dedo na ferida. Eu acho que as pessoas têm que pensar que quem tem filho pequeno, a gente está formando novos humanos. Novos cidadãos, a gente está formando a nova geração. E eu não quero que essa geração cresça como eu cresci. Entendeu? Tipo, sendo influenciada sempre a ser... Dona de casa. Dona de casa também. Tipo, sempre objetivando o casamento. Entendeu? Sempre objetivando, olha, se você não procurar alguém, você vai ficar sozinha pra sempre. Tá, e qual o problema nisso? Vai ficar pra titia, né? Não tem aquela coisa, vai ficar pra titia. Se a mulher quiser ficar sozinha, é um direito dela, é um negócio do feminismo. Eu posso escolher o que eu quero. Eu posso escolher ser dona de casa, ter um marido, ter filhos. Eu também posso escolher ficar sozinha. É uma escolha, se trata da escolha. Não gosto daquela frase, de uma frase que todo mundo fala pra todo mundo. Ah, você não pode fazer isso. Mas não pode fazer por quê? Sim, né? Exatamente. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, desde que esteja... Desde que você queira. Mais ou menos, é que minha mãe ainda manda em mim. Posso fazer o que eu quiser, níveis. Que foi muito legal falar sobre isso. Espero que eu consiga fazer mais debates sobre esse assunto, sobre outros assuntos que eu quero vir aqui debater. Quero debater muita coisa ainda, aproveitar essa época de eleições, que a gente está vendo o que os candidatos pensam em relação a alguns pontos. Então eu quero trazer esse debate para cá. Eu ia fazer entrevista com os eleitores dos candidatos. Não vou fazer mais, a gente mudou de ideia. Então depois a gente vai colocar lá uma informativo sobre isso. Mas a gente mudou de ideia em relação a isso. Eu vou trazer temas que eles discutem lá e a gente vai trazer para cá. Vamos discutir esses temas aqui. Muito importante. Eu queria te agradecer e queria que você deixasse aqui um recado pro pessoal. Fica à vontade, a câmera é sua, você pode falar aí o que você achar melhor. Bom, eu só queria falar para as pessoas pesquisarem mais, saberem mais sobre o que está acontecendo no mundo. Porque, tipo, se alguém vem falar com você sobre feminismo, escute, entendeu? Saiba ouvir. A gente está num mundo de muito ódio, onde todo mundo odeia todo mundo e acha que isso é legal. Então, escute, saiba debater, estude. É muito importante estudar história, gente. Por favor, estudem história para não repetir os erros do passado. É importante. Vika, queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação. Eu adorei. Espero que a gente possa voltar aqui um dia com um debate, trazer mais gente, trazer quem é contra, quem é a favor, pra gente poder debater. A gente não fez isso hoje para não ter muita coisa, mas a gente quer fazer isso. E você que me escuta sempre, que sempre acompanha os programas do Tapego, tá na hora de ler. Lê um pouquinho, vai lá na internet, usa a internet para um monte de coisa, usa para ler também, pesquisa. Só não leia fake news, por favor. Nós estamos cercados de fake news. Descubram de onde vêm as coisas antes de compartilhar, por favor. A gente está cercado de fake news, muita coisa, muita baboseira, o povo fala muita besteira, muita coisa errada, então procure se informar. Ah, você viu notícia de tal pessoa, vai lá, se informa. A gente já falou sobre fake news aqui. Se informa primeiro, vê de onde que saiu, qual que é a coisa, porque tem muita gente aí que coloca uma fake news legalzinha, que todo mundo quer ouvir para poder ganhar curtida, ganhar acesso. Então tá na hora de parar, ler, refletir e pensar. Eu realmente posso fazer isso? Nesse ponto é interessante você parar e pensar e colocar essa coisa. Eu posso escolher colocar isso pra frente, ou pode não escolher também, só que a escolha nesse momento, a escolha certa é não passar, não repassar. Fake news não é legal, você só complica mais a situação, você só divulga, só cultua ainda mais a questão do ódio. Sim. Então a gente está na hora da gente pensar um pouco mais e escutar e discutir, mas não discutir de ficar berrando, não, discutir, sentar e conversar. A gente faz isso no ônibus. A gente fala muito isso porque a gente faz muito no ônibus. A gente senta, discute, a gente começa num assunto e termina no outro. Sempre assim. Vira aleatório as discussões. Mas é legal que a gente começa a ver o ponto de vista do outro. Porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma opinião. Então tá na hora de respeitar as opiniões dos outros, escutar e respeitar. Mesmo que você não vá concordar, mas respeite. Respeite é importante. Bolha, né? Respeitar é importante. Esse foi o programa Tapego dessa semana. Visite as nossas redes sociais no Facebook, MRM TV Online e Programa Tapego, no Instagram, Programa Tapego, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/Programa Tapego. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado.